Muito boa noite que nos acompanha, para todos que nos acompanham através do canal 11 da NET, TV Com para Santos, São Vicente e Praia Grande. Uma excelente noite a todos que nos acompanham também pela internet, muita gente também acompanhando através do tvcomsantos.com. Estamos começando mais uma edição do TV Com Debate, onde assuntos relevantes serão debatidos, obviamente, essa é a intenção do programa, e trazendo também uma novidade, né? Uma exposição que vai acontecer a partir do dia 27. Inclusive eu já vou apresentar de antemão o nosso convidado, o nosso ilustre convidado, o coronel Elcio Rogério Secomandi. Ele é coronel de artilharia e professor emérito da Universidade Católica de Santos, que aceitou o nosso convite e, obviamente, nós vamos expor qual é esse projeto. E também conto com a presença do inabalável Durval Cap Filho, que sempre que pode também está conosco, para poder, obviamente, agregar informações e debater os principais assuntos da nossa região. Você pode participar através do 3014-2341. Para quem é de fora, prefixo 13. Então você pode participar conosco enviando questões. Eu vou, inclusive, já lançar a nossa enquete de hoje, pois vai haver aí nos próximos meses, não é? Os moradores dos morros de Santos serão beneficiados com a instalação de 18 câmeras de monitoramento aqui na região. Os equipamentos fazem parte de um pacote de instalação de 40 novas câmeras do sistema informatizado de monitoramento, que vai contemplar ainda as zonas noroeste, intermediária e central, e que até outubro serão instaladas câmeras nos bairros José Menino, Marapé, Jabaquara, Nova Sintra, São Bento, Centro, Chinês Valongo, Pacheco, Penha, enfim, os morros que na verdade fazem parte da cidade, vão ser contemplados com a instalação de mais 18 câmeras de monitoramento, o que obviamente vai favorecer a segurança daqueles que vivem nos morros Santista. Então você pode participar através do 3014-2341 com a seguinte pergunta: a instalação de câmeras ajudará na segurança dos morros Santista? Quero saber a sua opinião, portanto, através do 3014-2341. A produção já está a postos para que possa, obviamente, atendê-lo. E, obviamente, eu começo agora a falar a respeito de um projeto, não é? Que é um projeto que eu considero inovador, importante. Tudo que envolve história, eu acho que é importante que as pessoas façam parte da história, principalmente os jovens que não tiveram a chance de viver, de vivenciar, não é? Certos assuntos antigos e que ainda faz parte do nosso cotidiano. Vai acontecer no próximo dia 27, na Praça Rio Branco, na Justiça Federal, a primeira exposição, não é isso, Coronel? Prazer em tê-lo no programa e obrigado pela presença. Muito obrigado. Gostaria que o senhor já explanasse de antemão o que as pessoas, no caso, qual é a intenção desse projeto, dessa exposição. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, poder expor esse nosso projeto de educação patrimonial, né, tão carente nesse nosso país. E a ideia é exatamente essa, né, de você promover uma nova utilidade para as fortificações coloniais que não tem mais finalidade para o uso militar. Ou seja, passar do repelir inimigos para o receber amigos, amigas, né? Que bacana. Essa é a colocação, que por sinal é um projeto que tem num escopo maior. Quem está preocupado com isso é a Unesco, através do ICOMOS, que é o comitê vinculado à Unesco, que trata de museus de uma forma geral, e esse tem um subcomitê chamado ICOFOR, que é o Comitê Científico Internacional para a Preservação de Fortalezas e Fortificações e Herança Militar, né? Esse é um projeto de nível internacional. Participam desse projeto 131 países, são vinculados. E há essa ideia, né, de se preservar a história através destes monumentos materiais, né, tangíveis. E essa ideia surgiu a partir do lançamento desse livro, por um acaso, Coronel? Eu vou pedir para que o nosso Vitor Pestana possa nos ajudar para poder divulgar. Bom, na verdade, eu venho trabalhando, é a minha profissão, né? Certo. Eu sou oficial de artilharia. Okay.
Eu passei quase metade da minha carreira de 35 anos em fortificações, somente as do Rio de Janeiro, né? E vindo para a Universidade Católica de Santos, que pegou a Fortaleza de Santo Amaro após a restauração do IFAM para dar uma nova utilidade comunitária. Eu era diretor da editora universitária, e o professor Francisco Prado me pediu para dar uma mãozinha, acabei me apaixonando e virou um hobby para mim, né? Um hobby que tem me conduzido, por exemplo, fiz 8 apresentações no exterior, recentemente em Cartagena de Índia, que tem uma similitude em termos de formação de nacionalidade muito parecida com Santos, que aqui começou o Brasil, né? Sim. E eu fico me divertindo com isso aí. Quer dizer, um resgate da história, não é, Coronel? Exatamente. Essa é a importância, né? Eu considero que essas exposições, esse resgate é importante, volto a ressaltar, principalmente para os jovens que não tiveram a chance, obviamente, de presenciar de que forma que esse material era usado, porque na verdade vai usar nessas exposições materiais, seria o armamento em si, não é isso? Não. A exposição é só iconográfica, é só a parte bela, digamos, né? Entendi. Da arquitetura militar, relacionada apenas com a arquitetura militar. Então são as fortificações do Brasil, em especial as de Santos, que permeiam o vasto perímetro da América de origem portuguesa, né? Maravilha. E atrás disso, quer dizer, nós colocamos aí 3 componentes do DNA de uma nação, não é? As fortificações, a fé cristã, pelos orágos, os nomes das fortificações, todas elas praticamente de nomes de santos, e o idioma, né? Sim. Com o qual nos comunicamos. Basta dizer para você que as maiores cidades do Brasil começaram em torno de fortificações. Belém, em torno do Forte do Presépio, Fortaleza, em torno da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, Natal, em torno do Forte dos Reis Magos, e as baías, né, tem nome de santos. Aqui quase tudo é Santos, até o nome do estado é Santos, né? E quem conduziu isso para o interior foram os bandeirantes. Então essa colocação, por daí a gente fala armada no mar, que são dos portugueses, e bandeira na terra, que são os bandeirantes. A importância dos bandeirantes, né? Tão importante que o palácio se chama Bandeirantes. As 4 estradas penetrantes do estado de São Paulo têm nome de Bandeirantes. É verdade. Né? E há uma confusão, né, que as pessoas fazem, não muito no mar. No mar você às vezes distingue muito bem o que é um pirata e o que é um corsário. Né? Pirata a mando próprio, corsário, às vezes com o beneplácito de uma nação. Em terra era a mesma coisa, você tinha as entradas, né, bandeiras de caça ao índio, sempre tem o fator econômico no final. E tinha as bandeiras de limites, que são as bandeiras que acabaram definindo o tamanho do nosso território. E foi pontilhando isso com fortificações, né, que acabaram servindo para o Tratado de Madrid e ratificado pelo Tratado de Santo Ildefonso. O Brasil é o que é em função de uma sequência de fatos, né, pelo mar, feitorias, fortificações para defender, feitorias, vilas, rios e assim fomos penetrando, né? Eu vou pedir uma pausa nessa aula para que a gente possa saber, obviamente, do Durval, a opinião dele nessa exposição que vai passar a acontecer, porque é realmente uma aula. A gente tem muito para aprender. Se você está nos assistindo e o vizinho não está assistindo, já avise que o assunto é extremamente interessante. Durval, tua opinião dessas exposições que acontecem e agora, mais precisamente, essa que o Coronel está promovendo a partir do dia 27? Só tenho que agradecer ao Coronel e agradecer a quem de direito está fazendo este movimento, porque realmente a gente encontra muito isso na Europa. Exatamente. A Europa, ela mantém uma tradição dos quais tudo aquilo que foram feitos dentro das antiguidades possíveis é feito excursões, é feito projetos para que as crianças conheçam, assim por diante. E eu acho isso que é uma coisa que, sinceramente, aqui numa leitura básica, rapidinha aqui que eu fiz, que ele me deu esse livreto aqui,
ele me deu um case de sucesso, até eu perguntei por que um case e não um caso, do Circuito dos Fortes e o plano de defesa da Vila de Santos em 1800. Ora, isso aqui, me desculpem, vocês me desculpem, na verdade, a gente precisaria estar com isso aqui na cabeça, simplesmente sabendo e mostrar a todas aquelas pessoas que de fora vêm para cá dizer o porquê foi feito esse forte, o porquê desta segurança que foi implantada e quais os motivos que deram origem para que isso foi realizado. Eu acho isso que é palpável, isso que eu acho que é realmente, como todos eles, né? O Forte dos Andradas, é lá na Bahia, como você falou, em Natal também, assim por diante, Belém, e assim por diante. Eu acho que isso... E essas crianças que hoje estão nas escolas, que hoje querem saber muitas vezes determinadas situações, é uma maneira de você colocar isso para que essas crianças saibam e deem valor a esse patrimônio histórico que foi realizado, porque tudo que tem uma história no passado, que representa um país, eu acho que tem uma significação exemplar. Eu, praticamente, como professor que lecionei por 14 anos, graças a Deus tive essa possibilidade de lecionar, sempre dizia a meus alunos, aprendam um pouquinho que seja daqueles 10% ou 20% daquilo que eu estou falando, que eu sei que você vai ganhar com isso. É uma leitura muito especial. Portanto, a gente está conversando com o coronel de artilharia Elcio Rogério Secomandi, juntamente com o Durval Cap Filho, para que a gente possa, obviamente, divulgar esse evento. Coronel, existe a possibilidade, ou na verdade é uma afirmação que eu vou fazer para o senhor, vai ser itinerante essa exposição, não é isso? Essa é a intenção, para que quanto mais fortes possam ter acesso a esse material, mais também possam se inteirar da história. Exatamente, todo o material que foi produzido aí ao longo de um longo período, né? Principalmente mapas antigos que a gente fez reprodução, oriundo de diversas fontes. A gente tem esse material pronto, né? Muito bem montado, não por mim, mas por... Tem uma produção aí. Exatamente, e a gente pretende fazer com que isso circule pelas fortificações aqui da Baixada, com certeza, provavelmente São Paulo, né? E vamos levando a nossa mensagem, né? Às vezes as pessoas dizem, por que Santos teve no período colonial 3 cortinas duplas de defesa antes de chegar no centro? É isso aí. Né? Uma ao sul, uma ao norte, Bertioga. O primeiro forte do Brasil está lá, o último forte do Brasil também está nesse sistema. Né? Porque o primeiro capitão-mor, se olharmos sobre esse aspecto, o primeiro capitão-mor do Brasil, Martim Afonso de Souza, ele, na verdade, percorreu desde do Foz do Amazonas até o Foz do Prata. E escolheu aqui por razões, principalmente de segurança. Né? Você precisava ter, longe das vistas e dos fogos dos piratas e dos corsários. Então pode ver que as duas cidades, Santos e São Vicente, quando começaram 8 quilômetros para dentro, né? e escondidas. Né? Aliás, isso até... As capitais do mundo são assim também, né? Coronel, depende de um sistema... E Praia Grande, Forte Itaipu? a fortaleza de Itaipu. A Itaipu já é do período... A Itaipu substituiu a Fortaleza da Barra, em 1902. Fortaleza da Barra. Ela também tinha uma ação de defesa. Exatamente. A diferença entre uma fortaleza e um forte é que uma fortaleza é um conjunto de Isso fortes. Isso que eu ia né? perguntar para você, o que é a forte e a fortaleza? De uma certa forma independente. A diferenciação entre forte e fortaleza. É porque o forte é uma unidade de tiro, né? Uma unidade de tiro, ela define um determinado ponto. A fortaleza, ela já é aberta para vários setores. No caso de Itaipu,
não é? Ela tem um forte que eu comandei, por sinal, lá em cima, Jurubatuba, que era voltado para a Bahia, um voltado para a Praia Grande e um que não acabou não se completando, que é chamado Cortina Invisível. Ele é todo subterrâneo, não é como é o caso do Forte dos Andradas, né? O Forte dos Andradas também é uma fortificação chamada Cortina Invisível. Mas com a Segunda Guerra Mundial, tudo isso perdeu praticamente o significado, como fortificações. Agora, o que não quer dizer que essas fortificações do período republicano, principalmente, não venham hospedar, como estão hospedando, unidades de artilharia moderna. Talvez não saibam, mas todo compromisso com a ONU, a defesa de baixa altura de todos os campos, todas as 12, são feitas por aqui, pelo Forte dos Andradas. Isso que eu ia fazer essa pergunta para você, porque realmente se teve essa ação naquela época, a inteligência de quem compôs isso tudo, hoje, logicamente, não seria obsoleta, ela seria realmente marcante dentro de um plano de traçado, vamos supor, de qualquer guerrilha ou guerra que houvesse. Para aquela época, realmente, o sistema defensivo de Santos foi, né, é um dos melhores do Brasil, porque, vamos dizer, a projeção do poder colonial português, ele se fez como se fazia na guerra, como se fez na Guerra de Troia, como se fez no desembarque da Normandia, como se faz até hoje. Primeiro é a projeção do poder pelo mar. Aí você estabelece uma cabeça de ponte, ou seja, aquele local em que você vai fazer a transposição das operações de mares para operações terrestres. Daí a Marinha ter o fuzileiro naval para fazer essa primeira abertura. Depois essa cabeça de ponte precisa ser protegida para poder dar continuidade na penetração para o interior, né? Então é essa visão mais ou menos, né, digamos, paramilitar, porque naquela época a gente não tinha. Por exemplo, o primeiro serviço militar obrigatório foi aqui. A primeira estruturação de forças militares foi aqui na capitania de São Vicente, né? E os bandeirantes estiveram em todos os lugares desse país. Eu não sou paulista, mas eu sou capixaba do Espírito Santo. Lá do Espírito Santo. No caso da nossa região, por exemplo, militarmente, nós temos Forte Itaipu e aqui o Forte dos segundo Andradas BC como função militar. Mas como hospedeiros, né? Só hospedeiro? Só hospedeiro. Porque, na verdade, hoje a chamada cortina, né, que ela começou com cortina vertical, que é o caso daqueles castelos, né? Passou para a cortina rasante, que é o caso do Itaipu, passou para a cortina invisível, que é o caso dos Andradas, e agora são cortinas virtuais, que você realmente, né, lança os foguetes, isso, qualquer coisa, e sai rapidamente. Então não ocupa mais, tudo é guerra de movimento, né? Mas o Brasil tem aí 15 mil quilômetros de fronteira, mais 7 mil de litoral. Só perdemos para a Rússia em número de países vizinhos. Nós temos 10 países vizinhos de origem espanhola, inglesa, francesa, holandesa, com os quais convivemos, né, harmonicamente há mais de 140 anos. Não temos inimigo, né? Só no futebol, claro, né? Mas, fora isso... Bom, se você em casa quiser fazer uma pergunta para o Coronel, também fique à vontade. É o 3014-2341. Tem alguma curiosidade, alguma dúvida, enfim, no que se refere à história, embora o Coronel não seja um historiador, deixando bem claro. Ele é um conhecedor, até porque é militar, então é claro que tem essa linguagem onde nos chama muita atenção, e quanto mais a gente fica ao lado dele, a gente quer saber dessa história. Uma pergunta que eu faço ao senhor: nessa exposição, quem vai poder contemplar essa exposição? Aberto ao público. É aberto ao público? Aberto ao público. Então as pessoas vão ter chance de... Isso a partir de segunda-feira, né? Certo. Porque no dia 27 é apenas para os convidados. Exato, existe aí um número limitado de convidados. Naturalmente, essa abertura é uma abertura formal, mais para a imprensa, para quem apoiou, quem está apoiando esse projeto, né? E para os convidados da própria Justiça
Justiça Federal. Então, receberam os convites formalmente, né? Inclusive mas a partir de segunda-feira... Já está esse livreto que o Durval comentou, a capa dele é essa que a nossa produção já está divulgando, exposição iconográfica no Fórum da Justiça Federal de Santos, Porto de Santos, Armada no Mar e Bandeiras na Terra. Esse é o tema principal, portanto, da exposição, que começa a ser apresentado ao público, portanto, a partir da próxima segunda-feira. Que bacana. Eu só queria... Fica à vontade. Dizer o seguinte, o segredo de sucesso de muita gente é você se unir a pessoas mais capazes do que você mesmo, né? No caso, na parte de história, eu devo tudo isso à professora Clotilde Pô, que acho que foi professora de quase todo mundo aqui, né, na nossa região. Ela é coautora, não é? Do isso, livro, exatamente. Né? Ela conta uma história muito bonita, porque, na verdade, o livro tem 3 leituras, né? Certo. Uma leitura geopolítica, de projeção do poder, uma leitura geoestratégica, quer dizer, de aplicação do poder através de ocupação dos espaços, e uma leitura econômica que a professora Clotilde colocou de uma forma brilhante. Quer dizer, ela descreve o porto pelos seus principais produtos. Começamos como porto de escravo, principalmente para os espanhóis, porto do açúcar, porto do sal, porto do ouro, porto do café, e hoje somos porto de tudo, né? É verdade. Bom, Clotilde Pô realmente é uma senhora com uma significação toda especial dentro da cidade de Santos, né? Membro da Academia Santista de Letras, e é uma pessoa assim de um reconhecimento fantástico dentro das nossas culturas aqui em Santos. Eu parabenizo muito esse lado desta senhora, que nos deu, assim, nos trouxe sempre conhecimentos vastíssimos de história e geografia e coisa que o valha dentro de uma formação muito boa, ampla. Eu diria, o meu querido coronel, dentro disso que é realizado, essas situações que por exemplo, o escoteiro que aqui está narrando, é uma das coisas que eu gravo assim com muita lembrança dos meus tempos de criança, que eu achava aquilo fantástico em termos de fazer com que a gente ganhava uma educação, ganhava uma maneira de tratamento especial para com as pessoas. E hoje eu vejo que é tão difícil isso aqui, nessa nossa cidade, o nosso trecho. Por que aconteceu isso? Não teve essa continuidade do escotismo? É uma questão de cultura, né? Uma questão de cultura. Eu agora, recentemente, depois de participar de um seminário sobre arquitetura militar na cidade de Almeida, onde José Bonifácio, né, comissionado como coronel, foi defender o Rio Coa, e eu e a professora vamos lá novamente, exatamente para falar sobre isso, né? Mas depois ali, por exemplo, a Croácia, Bósnia, ali você visita castelos, visita fortificações fabulosas. Agora você vê que as escolas lá usam essas visitas como uma maneira, que eu acho que está faltando aqui no Brasil, de tirar a criança da frente do computador. Então leva para conhecer a sua história, vai passear, vai né? Esse projetozinho que nós estamos desenvolvendo, desculpe, esse ano foi um projeto que apresentamos em meia folha de papel para a praticagem de Santos e Lâncias Fabianas, que resolveram encampar o passeio uma vez por mês com grupos de escoteiros, né, dos vários municípios. E estamos fazendo isso, os escoteiros vão estar lá também na abertura, né, então a gente está tentando passar isso aí para... Na sua opinião, coronel, qual é a definição de pátria? Qual é a definição na sua concepção? Pela sua experiência, pela sua bagagem? Só aparece uma vez na nossa Constituição. Uma. E assim mesmo, quando fala das Forças Armadas, defender a nossa pátria. Sim. Tá?
A pátria, digamos, é difícil você definir o que é uma pátria. É um sentimento de um povo, são suas características, cultura, história, não é? Perspectiva de vida. Então, pátria é tudo. É tudo que... Tá? Pátria, caracteriza, por exemplo, caracteriza uma situação tão forte que você vê que o nosso hino nacional está lá. Nossa, ele é idolatrado. Quando ó pátria amada. Né? E um dos poucos hinos, se vocês observarem na Copa do Mundo, um dos poucos hinos que fala da beleza e da natureza, e não das glórias da batalha ou medo da escuridão. Né? Você não vê ali. Porque a maioria só fala em guerra, em sangue, em revoluções, e o nosso não, o nosso fala do belo. Meus amigos, olha, vou informar que já começaram a chegar as perguntas através do 3014-2341. Quero agradecer de antemão a participação de todos. É sempre com muita honra, né, que a gente vem fazer o programa ao vivo aqui para Santos, São Vicente e Praia Grande, para que, obviamente, vocês possam se manter sempre muito bem informados. Inclusive, a partir de segunda-feira, participar efetivamente dessa exposição que vai acontecer ali na Praça Barão do Rio Branco, no centro de Santos, no prédio da Justiça Federal de Santos, não é? Portanto, muitas perguntas vêm chegando. Tem uma outra questão, Coronel. Na sua opinião, qual é a importância do Exército, do nosso Exército, com a nossa Copa do Mundo, aí, com a Copa de Futebol, na sua concepção? Porque nós sabemos que o Exército está tendo trabalho com as seleções aqui no país, porque, evidentemente, por motivo de segurança, foram aí para as ruas poder trazer a segurança, principalmente as comissões técnicas, não é? Aos jogadores, enfim. Na sua concepção, o envolvimento do Exército nesses tipos de evento? Só para ter uma ideia, né? As tropas daqui da nossa região estão todas empenhadas. Eu não me sinto muito à vontade de falar nisso, porque eu já saí do Exército há 20 e tantos anos. Né? Meu exército era outro. Mas a contribuição... Mas era um exército contundente. Há 20 anos atrás... Quando você fala, quando nós falamos de pátria, existem duas coisas que são muito importantes. Né? O respeito. Admiração. Né? E uma certa forma de temor. Admiração. De temor. Eu não tinha temor, eu tinha admiração. Isso. Pela então, forma como era. A pátria normalmente é constituída de uma série de componentes de um DNA que merecem respeito. Quer dizer, as pessoas respeitam. Respeita-se o Exército Brasileiro. Não o oficial que está ali no momento. Né? É uma das instituições mais bem avaliadas no Brasil, é o Exército Brasileiro. Exatamente pelo respeito que as pessoas têm. Né? Agora, mas também você tem que ter receio de determinada coisa. Hoje nós estamos perdendo o receio pela polícia, perdendo o receio de ser preso. Isso é muito ruim, né? E o Exército só entra na Copa do Mundo como garantidor da segurança, caso haja alguma necessidade. Não é? Com exceção por exemplo, toda organização do sistema defensivo, do sistema de controle da Copa do Mundo é feita pelas Forças Armadas, né, que coordenam as polícias militares. Estão todos eles envolvidos. São todos eles envolvidos. Agora, diretamente, por exemplo, é a artilharia antiaérea pela necessidade, pelo compromisso, né, de você defender o espaço aéreo de baixa altura. Eles não aparecem, você não vê. Você não vê fardado, mas você nota nitidamente a presença deles. Tem um filmete do Exército que eu acho muito bacana, né? Que é um filmetezinho muito rápido, né? Parece uma matazinha assim. E alguém diz sobre o Exército, você não vê, mas nós estamos aqui. Aí o sujeito se mexe, ele aparece. Você menos imagina, você percebe. Rapidíssima. Eu tive a oportunidade de comandar a única unidade de artilharia em guarnição especial, né? Dá até mérito cívico nacional, que é bem no meio do Pantanal do Mato Grosso.
Aí você percebe que tudo... Poxa, você conhecer esse Brasil sobre esses aspectos, poxa, é realmente fantástico, né? Eu conheci queridos amigos que foram para o Tocantins e que inclusive tomaram até vacina contra a malária e tudo mais, e lá, isso da guarnição do Exército, né? E de lá ele mesmo falava, olha, a coisa era assim, absurda, mas a vontade de servir, a vontade de ter aquilo, de preservar tudo mais, às vezes com 40, 42 de febre, lá tremendo com calafrio, nada de segurando firme. Quer dizer, aí é que a gente vê o que é isso que eu sinto, que nós hoje estamos tendo essa dificuldade nesses jovens. Sim. Nesses jovens. Hoje um jovem não quer servir um exército. Né? E eu acho tenta se esquivar de qualquer forma. De qualquer forma. É verdade. E é uma grande escola. É uma grande escola. Bom, amigos, eu peço licença rapidamente para a gente fazer um breve intervalo. Voltamos já com o TV Com Debate, com muito mais, para que inclusive você possa participar. Voltamos já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Formaplas, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir, Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas. E mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar
Todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Muito bem, estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios da TV Com para Santos, São Vicente e Praia Grande, através do canal 11 da NET. Se você ainda não participou, há tempo. Através do 3014-2341, você que nos assiste através da internet, tvcomsantos.com também, muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço para o Rafael Haddad Biolo, de 7 aninhos. Ele é um telespectador que nos assiste pela internet. Inclusive, ele me enviou imagens, a mãe fez questão de gravar, a gente obviamente não tem como divulgar, mas é um telespectador infantil, é um mirim. Bacana isso, hein? Bacana, bacana, tá vendo? Já está se inteirando dos principais assuntos. E vou dizer por que é bacana. É. Porque assim como eu vejo essa criança de 7 anos, eu vi um episódio delicado agora na Copa do Mundo, não sei se você teve a oportunidade, que o Messi chegando perto dos meninos que estavam aguardando para a fila, o menino estendeu a mão para ele e ele simplesmente passou direto pelo menino. Ignorou o menino. Olha, são essas atitudes Essa que a gente é um negócio, eu acho que ele tinha que olhar primeiro para a criança e depois olhar os juízes que estavam ali, que estavam perfilados. Eu acho que isso é importante, é o caso que você está citando, porque essa criança que está em observação a você é uma criança que ela praticamente vai levar em conta muita coisa daquilo que você fala, daquilo que você não é a faz. mim, é a nós, né? Ele assiste para acompanhar o programa. De qualquer forma, citou por o isso teu caso. Por isso é importante a gente não errar, né? Porque a gente dá exemplo, tem que dar exemplo de alguma forma. Não é? Não tem dúvida. Bom, olha só, a gente acabou de receber aqui do Manuel da Aparecida, um abraço a você, Manuel. Os professores ainda cantam o hino nacional com os alunos na abertura da escola, antes de irem para as salas de aula, obviamente. E aí, isso foi uma pergunta, e ele diz assim, os alunos deveriam ter aula de interpretação do hino. O que vocês acham da opinião do Manuel? Porque eu me lembro também que na época da escola, antes de dar início, principalmente na segunda-feira, era o início da semana, então os alunos chegavam, se enfileiravam, não é uma maneira de educar, eu diria, e a gente ouvia ao hino nacional. O que o senhor acha disso, Coronel? Existe essa interação ainda com os jovens nas escolas, na sua opinião? Digamos, um pouco reprimido pela situação que vivemos, né, como país. Mas a gente observa, por exemplo, aí na Copa do Mundo, que você, né, começou a cantar a capela. Né? Você verdade. Termina a parte que o hino naturalmente, todo mundo continua cantando. É de 1 minuto e meio. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Né? É. Nós temos esse amor, mas só que nós somos um pouco reprimidos. O general hoje, que praticamente comanda a parte interna do Exército, que é chefe de Estado-Maior do Exército, general Ademar, ele costumava, para a pessoa entender, comparar a pátria com um condomínio, né? A pátria é um condomínio. E funciona às vezes como um condomínio também, ninguém se interessa, deixa lá, o síndico resolve, né? O síndico resolve. O síndico então, que não tem resolvido muito mais. Eu acho que essa Copa do Mundo vai mexer com os brios, né, do nosso país. Acho que a juventude vai pensar um pouco mais em termos de pátria. Temos eleições em outubro, o senhor acha que isso vai... Eu acho que é que muito importante essa reversão, né, de expectativa que está um pouco reprimida. Não é dizer que o brasileiro não tem patriotismo. Está demonstrado agora, mais do que claramente, nessas competições. O brasileiro abriu mão dos problemas para poder vivenciar a Copa do Mundo, que é um evento mundial, enfim. Mas sabe-se que depois dos 30 dias da Copa, voltamos à vida real, né? Eu citei isso, eu venho citando já há quase um ano, até
Nosso querido amigo está aqui também. Escandon Nos assistindo aqui junto. Prazer ter aqui. E sabe muito bem que a gente teve aqui várias vezes comentando a respeito. Fomos inquiridos, será que vai ter violência na Copa? Será que vão deixar fazer essa Copa? E eu fui um daqueles que sempre bati numa tecla que deveria de ter a compreensão, não colocar o lado político com o lado de um esporte que só nos favorece. Se você olhar bem, se você ver bem em todos os sentidos, você vê a imagem de estudo. Aquele monte de gente lá com pintado aqui, pintado ali, com chapéu, com fantasias, com coisas assim que você nem imagina. Vieram de quê? De fora, não são daqui de dentro, não. Certo? A quantidade de holandeses, a quantidade de americanos, o número de americanos aqui no país, o número de argentinos aqui no país. Então, eu acho assim, eu acho que isso tudo, para nós, é um crescimento, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eu quero que continue assim do jeito que está. Porque, afinal de contas, a gente está mostrando que a gente é capaz de ser um povo educado, gentil e receptivo. Olha, em cima do que você está dizendo, Durval, o Uriel do Campo Grande, que diariamente participa conosco, um abraço ao Uriel. Como é que vocês encaram essas bagunças contra a Copa do Mundo? Isso não é uma atitude antipatriota e irresponsável? Perfeito, está mais do que na cara, é um absurdo isso aí, não tem conexão com nada de nada. Eu apenas acho que isso aí são deturpadores, deturpadores que aproveitam. Hoje eu vi uma cena, pegaram alguns elementos que estavam dentro, não sei se vocês chegaram a ver, pegaram alguns elementos e pessoas assim de boa figura e tudo, e foi colocado, algemado e tudo mais, e mostraram por que estava acontecendo deles estarem lá. Quer dizer, eles estão deturpando por alguma coisa especificamente especial para eles, porque na verdade, eu acredito que em sã consciência, você seria capaz de pegar um extintor de incêndio lá e arrebentar uma vidraça de uma... O que traz isso? O que significa isso? O que é isso? Entende? As imagens estão lá. Para mim, aquilo, cada vez que eu vejo aquela imagem, eu me estarreço assim de uma tal maneira como digo, não, isso aí é uma ignorância. Isso é uma podridão, é um indivíduo nefasto à sociedade, para mim. Eu interfiro como isso. Agora, se eles acham que eles com isso vão ganhar força, ganhar isso, ganhar aquilo, eu não acredito. Pode ter certeza disso. E o senhor, coronel, o que o senhor tem a dizer a respeito dessas manifestações que vêm ocorrendo durante a Copa, em alguns locais específicos? Em termos de 200 milhões de brasileiros, insignificante, no meu entender, né? É realmente para chamar atenção. De pessoas que não tem nada a acrescentar. Às vezes tem outros objetivos. Está certo que a gente devia levar tudo a padrão FIFA, né? Sim, mas isso é só... Tem uma série de problemas, né? Mas o nosso país é muito complicado, né? É muito grande. É difícil você resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso não vai acontecer nunca, né? Vocês vejam, vocês já visitaram aquela, quando aparece a página Viva la Festa, la Festa, uma coisa lá. Em todos os estados a FIFA, né, colocou espaços para que as pessoas estivessem juntos ali, chega a se juntar 10, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Você imagina, né, se o Brasil chegar realmente a uma final, como isso vai estar? Porque, afinal de contas, são pessoas que não puderam ir no campo, não tem espaço para todo mundo, evidentemente. Né? Sim. Comporta, o máximo que vai comportar é 90 mil pessoas lá no Maracanã. O resto tem que ficar de fora, tem que ficar assistindo. Exato. Na verdade. Então, é isso mesmo. Bom,
a Valquíria da Vila Rica, um abraço à Valquíria, ela parabeniza pela mesa, segundo seu questionamento, ela informa que está muito bem representada hoje pelo Coronel e pelo Durval. E ela diz o seguinte: ninguém teve a ideia de homenagear os ex-militares que já estão reformados da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Também ela acha que as escolas deveriam incentivar o Clube dos Lobinhos e dos Bandeirantes. É a opinião da Valquíria do bairro da Vila Rica aqui em Santos. O que o senhor tem a dizer a respeito da opinião da Valquíria? Ela primeiramente questiona no que se refere às homenagens aos ex-militares. Porque homenagem significa o quê? Reconhecimento, não é? E nem sempre a gente presencia alguma homenagem que demonstre realmente a importância daquele militar, enfim. Existem homenagens referente a esses ex-militares ou realmente ninguém dá atenção? O senhor, por exemplo, é um ex-militar. Eu acho que... O senhor é contemplado com homenagem sempre? Como é que é a sua rotina de homenagens? Não, veja bem, determinadas homenagens você conquista. Exatamente. Conquista, né? Se há... Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Pois é. Não é? Mas são homenagens... Eu tenho uma medalha do Mérito Militar, que é mas dada são pelo presidente da homenagens República. mais... Eu tenho medalha do Mérito Cívico Nacional, por causa de trabalhos que eu fiz, não como militar, mas como pessoa, como qualquer outra pessoa. Agora, por exemplo, semana retrasada, teve uma homenagem fantástica, que eu estive presente, para o Major Falcão, né? O Major Falcão escreveu muito para a tribuna, está com 92 anos de idade, né? Participou da Segunda Guerra Mundial. Certa vez, uma emissora me pediu para fazer uma reportagem sobre o Pelé na época do Exército. E eu disse: serve o que foi técnico do Pelé dentro do Exército? E foi o Major Falcão. Né? Eu acho que a homenagem você luta por merecer, né? Quer dizer, por exemplo, para mim, de origem militar, receber o 5º título em 50 anos de professor emérito numa universidade católica, para mim tem um significado enorme, fantástico, que eu faço sempre de colocar nas minhas apresentações. Eu sempre me apresento como sendo um professor emérito. Então, é um reconhecimento. eu acho que esses méritos, reconhecimentos, tem que ser uma coisa natural, né? Valdemar diga, desculpe. Mas eu guardo grandes nomes. Eu Por posso exemplo? citar. Humberto Castelo Branco. É um homem que eu tiro o chapéu. Ernesto Geisel. Outro homem que eu tiro o chapéu. E o nosso Médici. Pode ser que vocês compartilhem muitas vezes ao contrário dessa minha colocação, mas eu posso dar com certeza que os anos que eu vivi durante a estada do militar no poder foi muito mais sossegado do que eu vivo hoje em dia. Por isso que a maioria quer o militarismo de volta. Muita gente fala. Se voltasse àquela época, não estaria a bagunça que está hoje. Mas enfim, acho que cada período é seu período, a gente tem que respeitar. Bom, o Valdemar do Macuco também participou através do 3014-2341. Um abraço ao Valdemar. Ele diz o seguinte: Balsi, esse vereador Kenny implantou essa lei, no caso Cidade Sem Lixo, que ele está se referindo. Ele está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte: será que os carrinheiros e mendigos serão multados? Como ele cobrará essa multa dessas pessoas que não respeitam, no caso, a lei? É o questionamento do Valdemar Macuco. Valdemar, como o tema de hoje não se refere ao projeto de lei do vereador Kenny, numa próxima oportunidade eu prometo, inclusive, questioná-lo no programa Bastidor, para que a gente possa trazer a resposta a você e a outros telespectadores. Prometo mesmo trazer essa resposta. Eu agradeço a sua participação conosco, Valdemar. Um grande abraço a você. Já vou deixar separado aqui para eu poder questioná-lo. O Paulo Sérgio do Boqueirão também diariamente participa conosco. Ele gostaria de saber a opinião de vocês, se ainda... Bom, no caso aqui a pergunta também não se refere ao tema, mas eu vou registrar, Paulo.
Ele gostaria de saber a opinião dos comentaristas se ainda existe revisor de jornal, pois no último dia 21, o jornal Metro, na capa especificamente, foi colocada a seguinte informação errada, segundo Paulo Sérgio, mostrando a vitória de Portugal por 1-0, sendo que o resultado foi de 2-2. Quer dizer, Paulo, eu como jornalista posso lhe informar que existe um revisor, não é? No caso que revisa o texto que foi redigido pelo jornalista. Talvez foi algum lapso aí para que essa informação acabasse errônea, não é? Agora, de certa forma, a informação estava errada, isso prejudica, obviamente, a informação. Mas fica aqui, então, um registro do Paulo Sérgio, que também diariamente participa conosco através do 3014-2341. Bom, muito bem, então... Posso só acrescentar? Por favor, professor. Só acrescentar uma coisinha. É Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. do Boqueirão. Não é só isso não, viu, Paulo? Realmente, antigamente tinha um revisor e esse revisor era muito respeitado. Hoje, realmente, é tudo computadorizado. Sem dúvida. Ao computadorizado, quem corrige, muitas vezes, as letras são o próprio computador. Tá? Na revisão é que é passado uma colocação diferente. Agora, mesmo assim, eu posso te acrescentar, eu tenho visto muitos erros. E muitos erros mesmo. Você lendo, você sempre está vendo determinados tópicos de erros que se passam nos jornais de hoje. Não é só este que você citou. Outros jornais eu vejo essa falta. Existe o diagramador, que é o responsável para poder montar as colunas, não é? Existem os profissionais envolvidos. O fato é que, de certa forma, essa informação foi errônea, segundo o Paulo Sérgio, que, claro, aquele que é leigo e que pega o jornal para ler, para ter informação, vai achar que foi 1-0 o placar, quando na verdade não foi. Não é? Você vê que é tanto assim que eu peguei este detalhe aqui, este tablete, e está escrito case. E eu fui perguntar para o meu coronel por que desse case. A linguagem. Essa linguagem case. O que seria, coronel, para que a gente possa, já que ilustrar isso? Essa linguagem, por exemplo, aqui nós temos algumas fotos, não é, que ilustrativas, um case de sucesso, Circuito dos Fortes, versão colonial. Vamos supor, nessa foto, qual é a linguagem quando se fala em case de sucesso? Não, em primeiro lugar, todo esse material que foi colocado está em 3 idiomas. Certo. Tá certo? Certo. E o termo que você usa, assim como você usa mestrado, lato sensu, estrito sensu, né? O case é um caso. Um caso. Tá? Só que é um caso estruturado cientificamente ou academicamente, né? A estruturação de um caso que você vai apresentar. Normalmente, quando você faz uma apresentação desses congressos internacionais, você apresenta um case. Você leva... Que antigamente, aliás, antigamente não, até hoje, em qualquer promotoria, o advogado usa os termos latinos, não é verdade? Todas as significações latinas, né? E entra em locução todo os provérbios e tudo mais, é interessantíssimo, né? Então, isso é outro detalhe. Bom, meus amigos, eu infelizmente tenho uma informação a dar, que nós temos pouco tempo de programa. O tempo então passou, voou, não é? E assim, a gente torce, coronel, para que essa exposição seja o pontapé inicial para que a nossa região possa trazer conhecimento às pessoas, já que toda a população vai ter acesso a essa exposição. Tomara que essa exposição saia de Santos também, vá para São Vicente, vá para a Praia Grande, para as 9 cidades, por que não, para que todos tenham acesso às informações e ao conhecimento. Eu quero agradecer muito, especialmente ao senhor pela sua vinda. Portanto, a partir do dia 27, no dia 27 vai haver a abertura oficial e a partir da próxima segunda-feira a população está convidada a ir até o Fórum da Justiça Federal de Santos, que fica ali na Praça Barão do Rio Branco, número 30, no centro da cidade santista. Eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais para que a gente pudesse, inclusive já mostraram novamente, divulgando obviamente o evento. Fique à vontade. O que eu poderia dizer? Fique à vontade. Eu e a professora Clotilde, que realizamos esse trabalho, somada a nossa idade, dá certo 160 anos. Puxa vida. Dos quais
quase um século no magistério. E não perdemos o ímpeto, né, de levar uma mensagem otimista para essa juventude, né? Acho que isso é o maior exemplo que nós poderíamos dar, né, sem interesse nenhum. Nós não estamos vendendo livro, estamos vendendo ideia, até mesmo porque esse livro ele é produzido com o apoio de determinadas empresas que adquirem uma certa quantidade de livro, pequena, né, que são produções por demanda, né, para que possam dar como brinde, né? E nós, como autores, ganhamos 15% em livro, também para proferir palestra. Como já disse, só esse ano já proferi 4 palestras a respeito disso, e a gente vai distribuindo não os livros, mas ideias, né? Que maravilha. Quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco. Sempre que houver algum outro tipo de evento, as portas da TV Com estarão abertas sempre. Pode contar conosco, tá? Muito obrigado. Durval, uma boa noite para você. Obrigado também pela sua presença conosco e também as suas considerações finais, por que não? Eu só tenho a agradecer a TV Com de trazer um emérito, um ilustre coronel, para ter esse espaço e, mais uma vez, fugindo um pouquinho do nosso TV Com debate, né? Sim. Mas, de uma certa forma, ampliando a gama que eu acho que é importante dentro da nossa sociedade. A cultura. A cultura é importantíssima. E a TV Com está realmente alicerçando aquilo para que veio. Eu agradeço a direção, agradeço a presença do coronel, a presença minha aqui, a você, telespectador. Espero que tenha aproveitado esses momentos deliciosos de a gente poder repartir isto tudo que nós estamos. Escandon, um grande abraço a você também, muito obrigado por ter vindo, ele também está aqui conosco, não é? Ele está dando um suporte aqui para o nosso querido coronel. E eu encerro o programa de hoje pedindo licença a todos, pois há 15 dias atrás eu tive uma grata surpresa durante a apresentação desse programa. Recebi uma mensagem lá de Belém do Pará, da minha querida Patrícia, que me deu uma informação, na verdade participou e que me deixou muito emocionado. E eu aproveito para que, nesse fim de programa, eu possa mandar um beijo para a Emily, que está lá em Belém do Pará nos assistindo através do tvconsantos.com, a dona Miriam, que é a mãe da Patrícia, a Yumi, que é a filha, portanto, todos que estão reunidos, os amigos, não é? Aqueles que fazem parte do hall aí da Patrícia, que estão nos acompanhando através do tvconsantos.com. Eu quero agradecer a todos pela audiência. Patrícia, eu te amo muito, fica aqui o meu desabafo e peço desculpas por qualquer eventualidade. Voltamos amanhã com mais um TV Com Debate aqui pelo canal 11 da NET. Muito obrigado pela sua audiência e obviamente pela sua companhia. Continue com a programação da TV Com. Um grande abraço.